Mas eu queria que você começasse dizendo um pouco da sua história, né? O que você faz hoje, o que você administra. Porque você é uma Uhum. pessoa, para quem não sabe, gente, boa noite para quem está chegando. A Joyce é uma pessoa que eu conheci há alguns anos, na primeira edição do Autismo Tech. Lembra, Joyce? Sim, me lembro. Faz alguns anos, né? Assim, acho que eu tinha acabado de ter o diagnóstico, não fazia muito tempo. E assim, Sim, ela nos presenteou naquele dia no evento com uma fala maravilhosa, emocionante. E assim, desde então eu falei, gente, o mundo precisa conhecer essa mulher, pelo amor de Deus, assim, ela é maravilhosa e tem tanto a contribuir. E eu acho que é um pouco isso, né? Na verdade, hoje, para você que está chegando aqui, a ideia, né, de trazer a Joyce é dizer o quão possível é trabalhar com o que se gosta, mas que tem uma trajetória e que nem sempre é linear, para ninguém né? E o quão possível também é você conseguir, através de uma rede de apoio, conseguir se emancipar, né? Viver sozinha, ter sua própria vida, que é o que a Joyce faz hoje com maestria e como melhor do que, arrisco a dizer, melhor que muito neurotípico, viu? Ai, ai, é sério. Ah, Silvia, Joyce. só quero primeiro agradecer muito aí por esse papo, né? Faz tempo que a gente está tentando agitar, né? E ainda bem que rolou, né? Mesmo com a demora. Fico feliz também de voltar a conversar contigo. Faz tempo que a gente não se falava, Ai, então fico honrada e feliz de estar aqui com você para a gente bater esse papo. que bom. Seja bem-vinda. Sempre que você quiser, a gente pode combinar, viu? Fica à vontade. Opa, Tem só muita coisa, bora! tem muita coisa para falar, na verdade, né? Então, hoje a gente vai falar sobre essa questão mais do mercado de trabalho e de como Uhum. melhorar, mas dentro do mercado de trabalho são muitas as nuances, né? Eu que tenho Sim, estudado e tenho trabalhado e visto isso no meu cotidiano com os clientes que eu atendo, e com as empresas que eu também, né, eu vou aí assessorando, eu percebo que tem muitos desafios, né, sim. nessa área. Então, a gente está apenas começando aí, né, a mergulhar neste oceano. Sim, Mas, é um pedacinho, o comecinho do iceberg, vamos dizer, né? exato, Se a gente é for isso. pensar na questão de mercado de trabalho, inclusão, é um lugar muito vasto mesmo. Essa sensação que eu Me tenho apresenta, também. uhum. Me apresentando aqui rapidão para o pessoal que está chegando, né? Como a Silvia falou, meu nome é Joyce, né? Atualmente eu tenho 28 anos. Hoje eu trabalho, fundei uma startup, né? A startup nasceu na primeira edição do Autism Tech, no mesmo evento que a gente participou juntas. Uhum. Foi uma ideia do Caio, né? Que é um dos organizadores da Autism Tech também hoje, junto comigo, com a terceira edição que a gente está indo. Muito feliz de saber, né? O encontro que a gente teve ainda está gerando muitos frutos. E a ideia do Caio, depois que terminou a primeira edição, a gente acabou se aproximando, eu e ele, eu estava em outra equipe. E aí ele falou, Joyce, eu tô com essa ideia, vamos continuar com ela? Eu falei, bora. E aí eu chamei mais pessoas, né? Chamei a minha amiga Elise, que é doutora em psicologia do desenvolvimento humano, focada em autismo. Chamei meu amigo Léo, que é desenvolvedor. Uhum. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar hoje dentro dessa startup, que é o foco da startup hoje tem muito com o objetivo de fazer ponte entre a comunidade neurodiversa, né, as pessoas autistas e o mercado de trabalho. Né? Então, a gente quer criar uma ponte para conectar esses dois pontos, que tem diversas dores, né? O lado da comunidade que tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho por diversos preconceitos, né? E o mercado que não consegue chegar nessas pessoas. E aí a gente está tentando levantar dores e fragilidades dos dois extremos, né? E tentar construir um produto e um serviço. A gente está no processo de construir
o MVP, né? Tipo, a expressão de startup, MVP é o protótipo mínimo viável, né? Então, a gente está nesse início de construção todo, né? As startups tipo que a gente conhece hoje, né? O Facebook, Google, começaram com coisas bem pequenas lá atrás, lá no começo do começo. E a Sim. gente está nesse lugar do começo, fazendo, validando, acho que, diversos pontos e construindo esse produto que a gente quer lançar no final do ano. E dentro desse projeto que eu tô com o Caio e com a Elise, a gente está nesse processo de construir o MVP, né, no final do ano, e eu estou diretamente cuidando da parte de gerenciar esse produto, né? Então, eu Olha. tenho uma formação em experiência do usuário, né? Então, eu Uhum. sou UX designer com foco em acessibilidade. Então, eu tenho essa especialidade dentro da construção de produto, que é como eu penso as experiências dos usuários com pessoas com deficiência, né? Então, como eu penso a navegação, a experiência da pessoa que tem deficiência visual, que tem autismo e que tem outras características, como é a experiência dessas pessoas dentro dos produtos e dos serviços que a gente constrói, né? Uhum. Então, eu acabei me especializando dentro desse lugar e isso também acho que foi vários hiperfocos que eu acabei tendo na vida e que me levou para esse lugar que eu estou atualmente, gerenciando produto e cuidando de acessibilidade, né? Legal, muito legal. E assim, isso que você está dizendo é muito, muito, muito específico, né, Joyce? Não é algo Sim. que existe, assim, que é corriqueiro, vamos dizer, né? Então é tudo muito Uhum. inovador, né? E eu queria que você contasse um pouco para as pessoas essa coisa do seu hiperfoco, né? Assim, de como é que você foi conseguindo e conciliando, como foi essa trajetória? Uhum. A minha vida, eu sempre tive diversos hiperfocos em vários momentos da minha vida, né? Na Uhum. adolescência, era hiperfocada com banda de rock, U2, né? Michael Jackson também, acho que eu tive vários hiperfocos e eu tinha essa paixão por cultura pop, então era hiperfocada com aquilo. E aí eu Sei. fui amadurecendo e aí eu fui para as artes. E aí esse foi meu primeiro hiperfoco real, assim, né? As Uhum. artes. Então, as artes cênicas, as artes visuais, né? Então, eu era hiperfocada, eu lia, era um livro por semana, lia Nelson Rodrigues, lia, Ah, sabe, Stanislavski, e tinha aquele hiperfoco mesmo, assim, eu comia um livro por semana do universo da dramaturgia, do universo das cênicas, do universo artístico, né? E ele foi meio que um caminho para onde eu cheguei hoje. Eu sei que estou num lugar bem específico, mas esse processo de paixões que eu tive na vida, esses hiperfocos que eu tive na minha adolescência e que permeia até hoje na minha vida adulta, ela aham. é fundamental. Então, eu tive esse primeiro hiperfoco, né, nas artes, e aí, com as artes, eu comecei a pensar na minha profissão, né? Tocava violão, atuava, dançava, cantava, fazia. Já fiz de tudo um pouco hoje. Eu fico usando que acho que de todas essas coisas que eu faço, a única coisa que eu não me coloquei para fazer ainda foi tricô. Eu adoro tricô. Eu tô começando De agora há resto, eu já pouco. acho que já fiz de tudo. Já fiz, já produzi curta, já filmei, fotografei, já fui mina multiuso no universo da criação, né? E esse universo de ficar criando de diversas maneiras, de diversas formas e possibilidades, que era o hiperfoco, Ah, me levou para uma graduação bem específica também, que se chama Produção Multimídia, que eu falo que é como se fosse o ADM, Administração da Comunicação. Né? Tipo, uau. na época eu estava na dúvida se eu fazia publicidade, se eu fazia cinema, se eu fazia Uhum. animação, rádio, TV, artes cênicas. Aí me foquei em multimídia que eu pegava tudo, né? Entendi. Então eu estudei animação, estudei programação, estudei fotografia, cinema, tudo que você pudesse imaginar, eu estudei porque eu gostava de tudo aquilo. Eu criava as coisas, eu sempre fui a menina da piração, de criar coisas novas.
de desenhar, sabe? Eu Adoro. sempre fui essa pessoa. Que legal. E aí, com essa formação, eu comecei afunilando os hiperfocos, né? Então, já tive muitos hiperfocos, não tenho somente uma coisa específica. Sim. Aham. E aí eu consegui, nesse processo, ir para o universo do Entendi. design visual primeiro. E aí eu comecei a trabalhar com campanhas na área de publicidade. E aí na área de publicidade trabalhei muito com campanhas, trabalhei muito com produção de marcas, né? Já produzi diversas marcas, identidades visuais para o segmento esportivo, né? Então já fiz uniformes, medalhas, troféu, já Uau! Que ilustrava, legal! né? E era coisa que eu gostava. Eu sempre Aham. gostei, assim. Eu me lembro que na minha infância Ah, eu era a menina que sempre tinha lápis de cor, sempre eu era aquela menina que ostentava as caixas da Faber-Castell, sabe? Aquelas maletas gigantes de lápis de cor, de canetinha. Meu pai sim. me dava sempre, eu ostentava, Que né? Eu tinha aquelas legal! maletas e eu vivia sempre rabiscando, desenhando. Aí a minha mãe falava: essa menina aí vai trabalhar com desenho, essa menina aí vai ser artista. E Olha isso só! desde da pré-escola. E aí, no ensino fundamental, o meu professor de artes era um grande desenhista e eu sempre tentei ser uma boa aluna. Aí Aham. chegava no ensino médio e às vezes eu matava a aula para pintar o muro da escola, sabe? Então eu sempre fui essa menina arteira. Então eu sempre fui essa Entendi. menina de desenhar, produzir coisas. E a minha mãe sempre falava, não, isso aí essa menina vai trabalhar com criação, vai ser artista, A sabe? mãe dizia isso? E ela dizia isso, Que legal. ela dizia isso, porque eu era muito dessa de rabiscar. Eu sempre, até hoje, é uma das coisas que eu tenho guardados até hoje, assim, aqui na minha casa, Ah, desenhos desde a pré-escola eu tenho olha guardados. só, que legal, que Todos os demais. desenhos que eu já fiz na vida, assim, eu tenho guardados, não sei aonde tá, mas tá, Aham. tá guardadinho lá, bonitinho. Que massa. Esse sempre foi muito meu hiperfoco, assim. As artes, a criação, pensar em misturar cores, em pensar em coisas novas, em novas possibilidades, sempre foi uma coisa que eu era muito Entendi. hiperfocada desde berço. Eu sempre Legal. tive vários hiperfocos, mas essa parte de criar, de pensar coisas diferentes, fora da caixa, sempre foi algo que me motivou. Tá. E, e aí, nesse processo, esse caminho, né, de ficar criando coisas, nesse meio desse caminho eu descobri, né, eu tive um diagnóstico na vida adulta. E Sim. aí foi um outro ponto de virada. E aí Uhum. eu comecei a conhecer, a entender o autismo, a entender a deficiência. E aí quando eu comecei a estudar sobre autismo, sobre deficiência em geral, eu vi que aquilo virou meu hiperfoco também. E Já tinha a calma, ó, mas criação, que era calma. meu hiperfoco. Entendi. Antes de você falar disso, vamos falar um pouco de uma coisa que eu achei essencial e muito legal. A sua Uhum, família, os seus pais, mesmo não sabendo que você estava tá no espectro autista, né? Que você é autista, uhum, eles incentivavam você, né? E isso eu sim, acho, eu falo muito isso para as famílias que eu acompanho diariamente. Às vezes as mães chegam muito aflitas, né, querendo saber o diagnóstico, ou mesmo as pessoas que já estão na fase adulta, na adolescência. E eu acho que, assim, uma coisa que é extremamente importante é a gente incentivar o que a pessoa gosta, né? O que a pessoa já tem ali de uma uhum, coisa meio que é um dom, é inato, né? Então, assim, a gente vamos estimular isso para além do diagnóstico, né? Eu acho isso uhum, essencial. E você está falando de algo assim, né? Olha, o meu pai comprava lá na Faber-Castell o lápis de cor. Então, assim, eu tinha a maleta a mais top da face da terra ali, né? Tipo, de todo mundo. E você sim, conseguia ir criando, e o quanto que isso também, de uma certa forma, a gente dá vazão a isso,
é uma maneira também da gente se autorregular, né? Da gente conseguir ter menos estereotipias, da gente conseguir focar um pouco melhor nas atividades, em tudo que é ali, como é que fala? Requerido, né? Na vida acadêmica, naquela época, e hoje na sua vida adulta também, né? Eu acho que isso é muito bacana, assim, o quanto que as famílias precisam estimular, não só a família, né? Mas rede de apoio, companheiro, Sim. companheira, alguém que trabalha junto com alguém que está no espectro. Você precisa ir estimulando, né? E ajudar em alguns momentos essa pessoa também a se, a se autorregular. E é isso, às vezes através do desenho, às vezes através da escrita, cada um tem um jeito, às vezes através de um extintor, né? Para a pessoa conseguir focar ali. Então, eu acho que essa tônica, né? Essa coisa da parceria e de potencializar o que é bom ali, o que a pessoa realmente gosta, é maravilhoso, né? Quando a gente consegue encontrar, se deparar com pessoas que estimulam, né? E eu acho que é muito isso, assim, para além de um diagnóstico, para além, às vezes as pessoas falam para mim assim, mas qual que é o diagnóstico, né? O que está previsto? E quando a gente fala de autismo, é isso, o próprio nome diz, é um espectro, né? Você não tem como dar uma cartilha e dizer que a pessoa vai apresentar tais e tais comportamentos, né? Nem só no autismo, mas como tantas outras patologias que a gente tem aí, né? Assim, não tem, porque cada um é cada um. A gente não está falando de diagnóstico, nós estamos falando de pessoas, né? E eu acho que esse é o maior Com toda desafio. certeza. Quando eu vou para as Com toda empresas, as certeza. empresas querem, assim, o mapa da mina, né? O que é esperado? E eu falo sempre das potencialidades. É esperado alguém que vai estar compromissado, que vai chegar no horário, né? Que não vai ficar de conversa na cozinha, muito pelo contrário. Então, assim, você vai ter um funcionário exemplar ali, um colaborador maravilhoso, né? Que vai cumprir com os seus prazos. Isso você pode esperar. Agora, essa outra parte do que pode acontecer é exatamente isso. Pode acontecer, ninguém sabe, né? Sim. Essa questão do estímulo, eu falo que foi muito fundamental. E, assim, eu vim de uma família muito humilde, né? Porque é uma coisa que eu via muito não dos meus pais. Acho que meus pais sempre me influenciaram muito. Sei. Mas outros familiares, outras pessoas que estavam em volta, como assim investir em desenho, investir em cênicas? É Isso aí é coisa mesmo? de rico. Tinha muito disso. Tem que fazer ADM, tem que fazer a ciência da computação para dar dinheiro. Ficar Uhum. desenhando, brisando. E tinha muito disso, né? E os meus pais meio que aguentavam calados, assim, né? Meu pai e minha mãe tiveram que engolir muita ironia, picuinha de familiares, porque eu tinha esses hiperfocos, eu tinha essas paixões, meus pais nunca proibiram de nada, incentivavam. A minha mãe, ela me lembro de uma peça que eu fiz durante 2 anos, que falava sobre pessoas em situação de rua, Ah, e era uma peça que tinha muitas coisas metafóricas, né? Minha mãe, ela nunca entendeu o espetáculo, mas sempre quando tinha oportunidade, ela estava lá, e ela ia para me incentivar, sabe? olha, que E, legal. e isso para mim, eu me lembro, assim, às vezes ela chegava, ela assistia sempre o mesmo espetáculo, ela não entendia quase nada, por ser bastante abstrata, mas ela ia para me incentivar na questão de, sabe, de não desistir, ela sabia que eu gostava. E o meu pai já foi uma vez também, acho que na último espetáculo que eu fiz, né, em 2015, Uhum. e assim, eles sempre não entendiam esse universo, porque meus pais vieram do Nordeste, do interior, então não era muito a vivência deles, mas eles nunca proibiram, sabe? Tipo, você gosta, então vai lá e faz. Claro, Meu muito pai ele pelo chegava contrário, para né? mim e falava, ele falava, já, essa vida é tua, se você quebrar a cara vai ser você, não vai ser eu. Entendi. Não vai ser eu. Mas É a era a tua vida, maneira, faz o que
era a maneira que ele É, tinha de te incentivar, né, Joyce? Eu acho que, assim, talvez sim, não fosse a mais adequada, mas, assim, é a maneira que ele conseguiu sim. encontrar de vai lá, faz, eu te apoio, né? E olha que rico Uhum. isso que você está falando. Eu me O emocionei livre-arbítrio, né? Acho que foi a total, educação que meus pais me deram, foi o livre-arbítrio de escolher o que eu bem entendesse, total, sabe? total. Eu me E emocionei muito com essa fala. independente deles não. Hoje eles se gostam, se apaixonam por tudo que eu faço devido ao retorno que eu tô tendo de todo esse processo de Claro. hiperfocos que eu tive, né? Uhum. Mas eu acho que tem muitas coisas, né? Tipo, às vezes chega o filho, a filha, quero fazer filosofia. Filosofia? Não dá dinheiro? Não sei, é tipo, talvez seja o. Quando você tem hiperfoco e você se aprofunda, você se especializa tanto que Exato. aquilo que é tão nichado, você se torna um bom profissional, Uma sabe? referência, É isso que exato. eu percebi, Total, sabe? É isso que eu total. percebi da minha caminhada. Total. Nossa, você falou uma coisa muito interessante. Olha, gente, que coisa importante que ela está dizendo. Mesmo na família dela, ela teve barreiras, ela teve preconceito, encontrou e venceu tudo isso, né? Olha só que como é rico esse relato, assim. E isso é muito real, né, Joyce? Assim, eu escuto, eu também, Uhum, aí, apesar de hoje estar só no consultório, eu tenho também o voluntário que eu faço na Unifesp, e a gente faz exatamente isso, assim, inserção no mercado de trabalho. A gente está finalizando um grupo e estamos pensando em uhum, começar um outro. E é exatamente essa a vivência, às vezes, que as famílias nos trazem, do tipo, é uma família humilde e você precisa fazer o que dá dinheiro. O que dá dinheiro, uhum. né? Ou prestar concurso, tem que prestar concurso, mas às vezes a pessoa não quer prestar concurso, né? A pessoa às É, vezes quer fazer outras coisas. E eu tenho visto muito isso também na minha prática clínica, do quanto que isso que você acabou de falar é muito verdade, assim, o quanto que as pessoas acabam se especializando em algo que é o hiperfoco delas. Especializando e uhum, o mais importante, monetizando. Porque não é só você especializar, que maravilhoso. Mas outro sim. dia uma mãe falou: mas é legal você ficar falando, mas e aí? Que a pessoa consegue sobreviver? Falei, minha senhora, consegue, né? Tipo, né? Ninguém é inconsequente de ficar falando que a pessoa vai fazer e não consegue sobreviver, né? Mas assim, consegue super. Só que eu tenho uma questão, né? Tipo, ética, inclusive, que é o meu conselho não me permite divulgar. Nem nada, e também não faz parte do meu feitio, mas assim, as pessoas às vezes me perguntam assim, mas você fala tanto disso, mas cadê? Eu não posso postar, não posso dizer quem é, entendeu? Quem são as pessoas que eu Uhum, atendo e se as pessoas estão aí. Então, um jeito de conseguir sensibilizar e trazer um pouco isso mais à tona, mais para ficar um pouco mais palpável, é convidar as pessoas, né? Que eu conheço aqui pela internet, que eu conheço de outros locais, para contar do seu relato, que eu acho que é a prova viva disso tudo que eu consigo ver uhum, diariamente, consigo perceber que é possível, sim, você viver uhum. do que você gosta, né? Assim, ter uma vida independente, mas assim, o caminho muitas vezes é, Sim, não é uma coisa linear, mas as pessoas com rede de apoio, a gente vence, a gente ultrapassa a barreira. Você sim, está dizendo que você, dentro da sua família, você encontrou essa dificuldade. Olha que coisa, né? Que difícil. E quem estava ali te sim, a... apoiando, mesmo sem saber que ia dar certo, né? Tipo, é isso. Era seu pai e sua Uhum. mãe. Tipo, vai lá. O máximo que pode acontecer É. é dar errado e tá É tudo bem. quebrar a Faz cara e parte. tudo certo. Exato. Olha que máximo isso, né, gente? Eu acho isso muito rico, muito rico. E é por isso que eu queria que você viesse aqui contar para as pessoas. Gente, vocês estão gostando? Comenta aqui, aperta o coração que vocês estão gostando. Encaminhe essa live para alguém que você acha que pode se beneficiar. Eu já encaminhei aqui para as pessoas. Caminha vocês também. E Joyce, eu queria te Uhum. perguntar uma outra coisa. Você estudou
teatro, estudou design, hoje você Sim. consegue, como é que fala? Ir monetizando aí, né? Viver Uhum. do seu hiperfoco, vamos dizer assim, né? Sim. E queria que você contasse um pouco agora como é que você vive sozinha, você mora sozinha, né? Como é que é essa coisa da autonomia e da sua independência, assim? Como é que foi esse processo de morar sozinha? Conta um pouco pra gente. Olha, hoje eu tô dividindo o AP com uma amiga, faz acho que uns 5 meses. Tá. Mas eu moro sozinha, acho que há uns 3, 4 anos, Uhum. né? Meus pais, meus pais são do Piauí, viveram praticamente a vida toda aqui em São Paulo, e quando eu tinha os meus 24 anos de idade, eles resolveram voltar para o Piauí, e eu resolvi ficar. Então, desde aquela época, eu fui morar sozinha, de fato, no Sim. primeiro momento, Uhum. porque eu não me sentia confortável em dividir a vida com ninguém, com nenhum amigo, com ninguém. E foi, acho que, o momento mais difícil e mais importante da minha vida, Tá. porque a gente acabei aprendendo nos trancos e barrancos, né? Acho que algumas coisas que eu não aprendia tendo aí o auxílio da mãe e do pai. Sei. Morando sozinha, tipo, a questão de administrar, acho que todas as contas, administrar as tarefas de casa, administrar tudo, né? No começo foi bem difícil eu conseguir fazer essa administração. Acho que foi uma das coisas que mais pegou. E Tá. hoje, acho que com a prática, né? Com o dia a dia, a gente vai aprendendo. Então, hoje, percebo que hoje nem consigo mais pensar na voltar para casa dos meus pais definitivamente. Assim, eu consigo ficar temporada com eles, mas eu não. Eu vejo que todo dia eu aprendo algo novo morando sozinha, né? Que E eu legal. gosto muito dessa questão da independência. Hoje eu decidi rachar uma AP com uma amiga esse ano, até Uhum. mesmo por consequência da pandemia, né? A pandemia ano passado, me lembro que eu fiquei um mês isolada, assim, pessoas, assim, morando sozinha, né? Uhum. E isso me pegou bastante. E aí eu me lembro que eu devolvi meu apartamento na época e fiquei uma temporada com meus pais lá no Piauí, por Tá. causa da pandemia. Uhum. E aí, nesse meio tempo que eu fiquei lá 5 meses, nesse meio tempo, uma amiga minha, né, que é uma grande amiga, já adotei ela como irmã já. Uhum. Joyce, ela era minha vizinha, né? Tipo, a gente tava no mesmo perrengue. Ela também sentiu a mesma coisa que eu fui Rio de Janeiro com a família dela. E a gente trocando papo assim no WhatsApp. Eu tinha que voltar para São Paulo por causa até mesmo por questões de saúde, em relação à terapia, tratamento. Lá onde eu estava era bem escasso. Sei. Então, mas eu pensei assim, eu não quero voltar para morar sozinha nessa pandemia, né? E Uhum. aí, conversando com ela, a gente decidiu se arriscar. Ela também estava com receio, eu também estava. Que E a legal. gente decidiu se arriscar de rachar uma AP juntas. E está sendo uma experiência bem legal. É uma nova experiência, né? Tipo, fiquei bom tempo morando com meus pais. E Uhum. aí, passei no momento morando sozinha. Aí teve outro momento que eu voltei a ficar com meus pais por 5 meses, que foi muito bom. E agora eu estou me colocando numa nova versão de dividir a vida com uma outra pessoa que, tipo, a gente sai amiga de comer pizza de vez em quando, ou Sei. jogar conversa fora, e a gente está dividindo o mesmo teto e está sendo uma experiência bem legal. Que demais isso que você está dizendo, né? Porque olha só, é o que eu sempre falo, todas as experiências são válidas, né? E tudo que você Uhum, vivenciou te possibilita hoje estar onde você está, né? Assim, acho que talvez alguns anos atrás, sim, quando eu te conheci, você morava sozinha ainda, você jamais pudesse imaginar que conseguiria dividir, né, a casa, os cômodos, aí, os espaços em comuns, né, junto com sim, uma outra pessoa. E hoje você consegue falar isso com uma forma muito tranquila, né? E sim, relatando, gente, olha só que importante, né? Assim, o quanto que
todas essas etapas que a gente vai vivendo, esses momentos, a gente tira um aprendizado. Então, assim, primeiro foi viver sozinha. E você vai aprendendo com cada fase e com cada momento. Eu acho que isso é a grande coisa da vida, é o legal, né, mesmo? Porque você consegue ir aí tirando proveito. Então, fui morar sozinha. Vi os perrengues que é morar sozinha. Olha, não é tudo aquilo, né? Eu falo do aprendizado vivencial. Quando a gente aprende ali, assim, no dia a dia, Sim. né? Os perrengues, aquilo ninguém tira da gente. Ninguém tira. E a gente não compra em lugar nenhum também, né? Sim. Eu me lembro de um antigo psicólogo meu primeiro psicólogo, ele de vez em quando também posta uns vídeos no YouTube, né? E eu me lembro de um vídeo que eu vi dele, que ele falou assim que um problema muito grande que os pais têm e as pessoas têm nas relações é não deixar que a outra pessoa não sinta angústia, não sinta ansiedade, não sinta insegurança. A gente sempre está querendo proteger muito, né? Os nossos filhos ou as Sim. pessoas que estão em nossa volta, né? Se a gente tem uma relação, a gente não quer que nosso companheiro ou companheira passe por alguma angústia, passe por algum sofrimento. E às vezes é importante a gente passar para a gente aprender, né? E acho Sim. que o que eu tive, assim, que me ajudou muito na minha independência foi que a vida inteira meus pais me colocaram numa roda de fogo, na questão de sempre eles me desafiarem. Eu tinha dificuldade, às vezes, eu era muito pegada com minha mãe foi lá e tentou cortar o cordão umbilical. Você vai Tá. andar sozinha, sabe? Você vai fazer sozinha. Ah, mas não, você vai, te vira, saca? Ela sempre foi Sim. assim. Meu pai também sempre foi assim. Olha, Que não sei o que, não, vai claro. você, te vira, sabe? Então, os meus pais sempre me colocaram em zona de desconforto. Não que eles foram responsáveis, eles nunca foram. Eles sempre fizeram isso com muito afeto, com muito Claro. carinho, com muito cuidado. Com Só que certeza. eles me colocaram em um lugar que, tipo, eles falaram, Joyce, eles sempre colocaram na minha cabeça, Joyce, você foi feita para o mundo, não para mim e para sua mãe. Meu pai falava a mesma coisa. Você foi feita para o mundo. Que legal. Você não é uma propriedade minha, você é do mundo, então você tem que te virar no mundo. Esse é o seu lugar, né? Isso Assume. desde pequeno eu via isso. Às vezes, tinha às vezes que minha mãe me dava dinheiro, ó, vai lá no mercado e vai comprar, mas eu não sei andar na rua. Vai lá, te vira. Mas eu saía, ela falava assim, eu saía, e ela saía depois um pouco atrás e me seguia, sabe? Mas eu, tipo, não via ela, mas ela me seguia para ver como eu me virava. Ela te contou isso depois? Então, Como é que é? ela contou tudo isso depois que eu cresci. Joyce, quando você saía com medo de ir no mercado e comprar alguma coisa, eu ia atrás de você. Você acha que ia ser irresponsável de deixar você ir sozinha? E aí, depois, quando você começou a pegar a confiança, eu deixei você ir. Que legal. Que demais. É muito sabe? bom isso, né? Então, foi tudo isso. Então, quando meus pais foram embora também para o Piauí e me deixaram aqui, é porque eles queriam que eu me desafiasse. Se eu não desse certo, eu poderia morar com eles. Mas eu tinha que me colocar nesse lugar. Eu sempre tive esse lugar, tipo, se não der certo, se você quebrar a cara, você vai ser acolhido aqui em casa. Só que ainda bem que eu nunca quebrei a cara ao ponto de ter que voltar para casa. Sempre as coisas acabaram dando certo, sabe? Que ótimo. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Vamos ver aqui o pessoal comentando. A Tati está dizendo, eu também fiz a primeira faculdade de artes cênicas, eu super me identifico. Que legal, muito bom. A Mi tá aí, né? Boa noite, Henrico. Boa noite. Henrico colocou aqui, é focar no trabalho, respeitar as pessoas e ter uma comunicação assertiva. Por isso, quando cada um de nós somos autistas, sempre vamos respeitar as pessoas para ter uma comunicação mais assertiva. É isso mesmo. Acho que esse é o desafio para toda relação, né? Na verdade, seja no mercado de trabalho, seja na família, seja no relacionamento afetivo,
nós precisamos sim saber comunicar, né? Saber falar com as pessoas, saber entender que as pessoas não sabem, né? Isso para a pessoa que está no espectro é um pouco mais desafiador. Entender que as pessoas não sabem o que está passando na cabeça de vocês, né? Assim, o que a gente não lê. Uhum. Às vezes vocês subentendem que a gente está entendendo algo e não. Então, essas nuances também são muito importantes e fundamentais de ficarem claras, né? Para que a comunicação seja transparente e linear, para que a gente consiga aí conviver. Falando nisso, Joyce, você tem alguma experiência para contar aqui para gente? Ou alguma situação de comunicação assertiva ou de comunicação não assertiva, de algum tumulto, ruído na comunicação no trabalho? Você tem alguma experiência? Ou sua, ou de alguém? Eu posso falar do meu presente, né? Acho que já tive diversos ruídos, mas é aquilo, né? Eu acho que é a questão das entrelinhas, né? Tem coisas da comunicação que eu não consigo compreender porque eu não vou conseguir mesmo. Eu não vou me adaptar para ser neurotípica também, né? Tá. Tipo, é uma limitação minha e eu tenho que, acho que é aquilo, encontrar um senso comum de conforto entre eu e a outra pessoa que está se comunicando comigo. Tá. E eu sou uma pessoa que sempre dentro do trabalho e das relações que eu tenho a comunicação muito direta e reta. Sou a pessoa que eu falo que eu sou do papo reto. Sou papo reto. Não tem muito carinho no meu papo, saca? É tipo, só vai. E eu me lembro que antes de vir para a TIP, né, que é essa que eu tô tocando agora, eu trabalhei numa consultoria de TI, a ZUP, né, que é uma empresa gigante, e eu trabalhei com diversas agentes lá. Fiquei 1 ano e 2 meses dentro da empresa, então eu trabalhei com muita galera, assim, era uma empresa de 2.000 funcionários. E eu sempre estava trocando figurinha com todo mundo, assim. Porque como eu trabalhava com acessibilidade lá dentro, e eu era a única especialista, além da minha gestora, só eu e minha gestora que éramos especialistas numa empresa de 2.000 funcionários. Então, eu sempre tive contato com todos os times, praticamente, da empresa. Então, eu me comunicava com praticamente todo mundo. E aí, quando eu saí, uma coisa que eu fiz foi fazer rodadas de feedbacks com esses meus colegas que eu troquei, né? E uma coisa que eu gostei muito... E como é que funcionava essa rodada de feedback? Conta pra gente. Eu chamava no privado, vamos conversar? Vamos, a gente marcava e, tipo, papo reto. Tá, cheguei aqui, opa, beleza? Entendi, não era algo estipulado, assim, pela empresa. Não. Você que sentia, tinha esse feeling, na verdade, exato. E convocava a pessoa. Exato. Tá. Exato. O inverso também acontecia, era da cultura da empresa, esse tipo de... Tipo, quero conversar, bora. Tá. Marcou lá e conversa. Fala mais sobre isso, como é que era? E aí, quando eu conversei com os meus colegas, né, para ter feedback deles em relação de como eu me comportava, a minha relação com esses meus colegas, uma coisa que foi para praticamente todo mundo. Joyce, você é uma pessoa que eu percebo que tem dificuldade com tratos sociais. Beleza. Mas o teu jeitão de ser direta e reta e falar verdades que as pessoas não querem ouvir é algo que é importantíssimo. O pessoal valorizaram muito esse... porque, assim, eu trabalho com acessibilidade, né? E acessibilidade é um tema nichado, só que a gente fala hoje de 45%, não, 25%, perdão, 25% da nossa população nacional do Brasil com deficiência. 1/4 da nossa população tem deficiência. Exato. E somente 1% dos nossos sites estão acessíveis. Então, uma coisa que eu aprendi a sensibilizar as pessoas não é com passando a mão na cabeça. É falando verdades que as pessoas não querem ouvir. Sim, sim. Infelizmente, ou felizmente, eu acho, falar coisas que as pessoas não querem ouvir, e eu vejo que o neurotípico tem muita dificuldade de ouvir verdades. E eu tenho esse lugar de falar verdades que as pessoas não querem ouvir,
mas pelo fato da minha profissão pedir isso, Uhum. isso foi visto com bons olhos. Que legal, que bacana isso. Olha que você está falando coisa interessante, né? Você está falando assim, olha, eu tenho uma característica que é assim, ó, papo reto, sem papas na língua, vamos Uhum, dizer. Só que ao mesmo exato. tempo, isso começou a ser valorizado a partir de uma estratégia que você criou, né? De convocar as Uhum, pessoas e de conseguir ler que pessoas neurotípicas são pessoas que não estão no espectro autista, para quem não sabe, tá legal? Pessoas neurotípicas conseguissem valorizar isso, ao invés de você ficar, sim, vamos dizer assim, no drama ou só na queixa, do tipo, ah, eu sou autista, eu não consigo inferir algumas nuances, essas entrelinhas. Você não, você consegue, olha, você virou o jogo. Isso é uma uhum, puta de uma sacada de mestre, né, Joyce? Assim, é muito legal isso, assim. Porque quando você fala, né, ah, Joyce, é legal o trabalho, não sei o quê, nananã, e isso é uma das coisas que eu também vejo todos os dias, a pessoa fala, ah, tem uma questão aí com relação à interação social. É óbvio que tem, porque isso faz parte de um dos critérios diagnósticos. Se a pessoa não tiver isso, a gente, né, começa até a questionar. Falou, isso é esperado que a pessoa tenha, uhum, né? E eu acho que é muito, muito rico isso que você está dizendo, porque às vezes eu realmente eu vejo as pessoas meio que ficando neste lugar e não querendo, é, não é nem fazer um esforço, mas assim, com muita dificuldade em conseguir fazer esse movimento, sabe? Do uhum, tipo, a gente precisa sim lutar por políticas de inclusão, a gente precisa sim falar sobre acessibilidade, a gente precisa trazer isso à tona. Mas eu sempre digo, como todo relacionamento, é uma via de mão dupla. O sim, autista tem que tomar a iniciativa e a pessoa, a instituição e os colaboradores que estão lá, que são neurotípicos, também precisam fazer sim, ter a sua parte. Então, assim, para que haja uma comunicação assertiva, como o Henrique estava dizendo, para que a gente consiga ter sim, processos de trabalho eficazes, né? E que seja bom para todo mundo, né? Porque não dá para ser só bom uhum, para uma pessoa, tem que ser bom para todo mundo, sim, senão para que a gente vai sim, incluir, né? Eu acho que isso é um debate aí que a uhum, gente pode falar numa outra live, mas assim, é exato. isso, né? Assim, são E eu muitas coisas. sempre, e eu sempre deixo claro, assim, uma coisa, eu sou uma pessoa papo reto, direta e reta. Mas se alguma coisa que eu falar não deixar a pessoa confortável, vem e fala. Eu sempre faço esse trato também. Entendi. Se Então, você isso é muito não, legal. Muito eu deixo esse bacana. trato, né? Uhum. Então, tem pessoas que chegam para mim, ah, Joyce, não gostei disso. Aí eu falei, por que você não gostou? Explica para mim, desenhe para mim, para compreender, né? Nessa Sim. questão de tratos sociais, por Uhum. que você não gostou disso, disso, daquilo, né? Então, uma coisa que eu aprendi muito, que eu primeiro, eu não preciso mudar o meu jeitão de ser, Sim. mas segundo, também isso não quer dizer que isso me impede de me relacionar com o outro. Eu acho que a Exato. relação é a partir do momento que uma coisa muito vantajosa de estar dentro do espectro é a questão da sinceridade. Então, as relações positivas, tanto de trabalho, tanto de amizade, vida afetiva, as relações que eu tenho, ela sempre é pautada na verdade, né? E por eu ser pautada na verdade, mesmo que ela doa, né? Porque as pessoas têm dificuldade de aceitar verdades, Uhum. mesmo que ela doa, Uhum. é um lugar que simplesmente você se sente, eu acho que confortável, de alguma certa maneira. Porque é verdadeiro, é real, não é de subjetividade, não é uma relação de expectativa. É uma relação real, é uma relação que existe, que eu estou enxergando, que eu estou vivendo, que eu estou falando. Não é de coisas que eu crio na minha cabeça. E eu sempre Sim, tento sim. criar esses tipos de relações. Eu nunca. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, pela educação que eu tive, por tudo que eu passei, Uhum. que as minhas relações não estão pautadas em expectativas. E eu sei que no mundo comum
as pessoas se relacionam por expectativas e não por que de fato as pessoas são. Nossa, total. Você vai procurar um namorado, uma namorada, eu quero uma mina, um cara que seja assim, desse jeito, que não sei o quê, e talvez a pessoa é o inverso. E pode ser uma pessoa incrível se você parar de ficar imaginando e enxergar a pessoa como ela é, entendeu? Total, Joyce. Nossa, você falou uma coisa. Nossa Senhora, eu ficaria aqui a noite inteira falando com a Joyce. É isso mesmo, assim. Você falou, é isso, tipo, neurotípico tem dificuldade, sim, de aceitar crítica, de aceitar uma crítica construtiva, que eu acho que nem existe isso, né? No meu ver, não tem isso. Mas, assim, existe, sim, essa dificuldade. E é muito pautado. Outra coisa que você falou, na expectativa, né? Os relacionamentos, a gente começa... Qualquer relacionamento ou qualquer emprego que você inicia, você tem uma expectativa. Você cria uma expectativa. E é isso que é o problema. É aí que mora o problema. Você criar expectativa. Porque quando você cria expectativa, você está depositando poder na mão do outro. Você está esperando que o outro tenha uma atitude baseada no que você espera que ele execute, que você acha que seja bom para todo mundo. E às vezes o que você acha que é bom para todo mundo, fulano pode não achar que é bom para todo mundo e tá tudo bem. Sim. Agora, o tchan da coisa é isso que você tá falando, é ir lá e fazer. Né? E eu acho que quando você fala, Joyce, de você é papo reto, eu vou lá e falo, eu acho que tem uma coisa que, assim, que é muito interessante, eu que convivo bastante, estou em algumas empresas, e percebo que as pessoas falam que quando a pessoa que está no espectro menciona algo ou dá um feedback negativo, é de uma verdade, assim, é tão verdadeiro que as pessoas acabam não ficando com raiva e não ficando bravos, entendeu? Então as pessoas estão começando a aprender também que é um jeito direto de falar, mas ao mesmo tempo é um jeito verdadeiro e transparente, não é uma coisa assim manipulada, como dos neurotípicos. Uma coisa meio fake, eu vou falar isso para fulano interpretar tal coisa para eu conseguir, uma coisa meio premeditada, né? E isso não existe com quem está se relacionando com pessoas que são do espectro. E é isso mesmo, né? Assim, é não mudar quem você é, mas assim, usar a seu favor o que você já tem de melhor. Sim. É potencializar isso, né? Eu acho que é isso que eu falo e tento fazer com as pessoas que eu atendo diariamente, porque a gente não precisa mudar, mas para a gente conseguir conviver, a gente precisa lapidar algumas coisas. Eu sempre falo, com toda vocês certeza. são diamantes que a gente vai lapidando, porque é muito rico tudo isso, é muito maravilhoso conviver com vocês, né? A gente aprende muito. Gente, vocês estão gostando? É uma relação de vida. Pode falar, João. Pode falar. É uma relação de via de mão dupla, né? Eu falo de acessibilidade, mas acessibilidade para o meu lado e também para a pessoa que está do outro lado. Uma coisa que eu sempre tento ser nas minhas relações, e qualquer relação que eu estabeleço, é ser didática. Eu tenho uma relação com uma amiga desde 2016 e agora que a gente está bem mais próximas, trabalhando juntas diariamente. E ela é muito da metáfora. Ai, aí, meu Deus. É do pensamento dela ser da metáfora. Só que ela é uma pessoa que sempre está muito aberta para conversar, né? Entendi. A gente já estabeleceu assim, ó, aqui esse espaço aqui que a gente construiu juntas é um lugar que é para você trazer as suas questões, eu trazer as minhas, e a gente ir ajustando isso, né? E a gente está ajustando. E ela fala, nossa, Jéssica, tipo, é difícil, às vezes, me comunicar com você. Só que, ao mesmo tempo, é um aprendizado diário que eu estou tendo dentro dessa relação, dentro do que a gente está construindo juntas. É uma nova maneira. E, tipo, às vezes eu chego com algumas dúvidas de metáfora, já que ela é boa na metáfora, ela acaba me ajudando a entender melhor as metáforas que eu escuto no dia a dia, né? E eu vou levando também o direto e reto para ela, e a gente vai se retroalimentando, né, nas comunicações, nessa relação. Assim.
E como é que você faz? Você vai anotando assim? Me conta. O que A você gente escuta e não consegue entender, compreender, você anota? Como é que você faz? pergunto novamente. Aí eu vou perguntando até conseguir entender. Ela fala uma coisa, eu não entendi. Aí ela vai tentar explicar de outra maneira. Aí ela também tem essa. Ela fala uma metáfora, ela, você entendeu essa metáfora? O que é que eu explique de outra Hum, maneira? legal, Aí a legal. gente E a gente sempre chega nessa. E eu também aqui do meu lado, né? Tento. É aquilo também, não é que o neurotípico mude a maneira de ser, só que a gente tem que encontrar um lugar confortável na Sim. questão de comunicação, sabe? De como eu me comunico, de como, né, a gente se comunica. Então, Uhum. eu acho que essa verdade, acho que a clareza do que você sente, você levar para qualquer tipo de relação, acho que independente de você ser autista, neurotípico, qualquer outra característica, eu acho que é a base fundamental. Se as pessoas pudessem levar isso, né, Com não certeza. levasse na expectativa, eu acho que a gente não estaria nesse caos aí, até mesmo quando a gente fala de debates políticos É. ou algo do tipo, que ninguém se entende, né? Com certeza, Joyce. Nossa, super te apoio. Adoro ouvir você. É tão sensata e com tanta contribuição, porque é exatamente isso, né? A gente precisa ir aprendendo. Olha o que você está dizendo, né? O quão rico é e como é possível desenvolver habilidades sociais estando numa relação aí de amizade, né? Que é construído, não é assim chegar da noite para o dia e ter esse nível de intimidade, mas é você ir tijolinho, tijolinho, você ir Sim, acrescentando uma base sólida para que você consiga ter uma casa aí que não caia, que desmorone, né? E quando sim. você fala, é perguntar, é exatamente isso, é perguntar. E quando o neurotípico já começa a dizer, você entendeu? Você não entendeu? Eu explico de outro jeito. E é isso mesmo, né? Assim, é exatamente assim que deveria ser. E eu concordo, assina embaixo. A gente precisa aprender muito com vocês, porque se todos os relacionamentos fossem pautados em a premissa, né? Deveria ser, não é, né? Infelizmente não é, mas assim, a premissa deveria ser respeito, né? Independente a qualquer respeito a credo, a raça, né? Assim, a orientação sexual, qualquer coisa. A gente precisa respeitar as pessoas. E infelizmente Sim. isso ainda é algo escasso da gente conseguir verificar aí no dia a dia, né? As pessoas comentaram aqui, É. deixa eu ver. Quando conversamos com cada pessoa, sempre tem que olhar nos olhos das pessoas. E isso olho no olho, sim, é importante, né? Às vezes as pessoas conseguem, às vezes as pessoas não conseguem. Eu não olho, Uhum. eu já não olho. É aquilo, eu não tento também ser neurotípica para me comunicar com as pessoas. Eu sou a Joyce, entendeu? Eu acho que isso é Entendi. muito importante. Muito Eu bom. não consigo olhar tipo, eu não vou forçar aquilo que não é natural meu, sabe? Uhum. Acho que isso é importante também. Não perder a sua essência, né? Eu acho. Exato. Muito legal isso. Às vezes não é difícil se comunicar. Não é difícil, não é um bicho de sete cabeças, né, Henrico? Mas assim, é tentativa e erro. Então a gente não tem uma fórmula que a gente vai poder te falar, olha, faz isso que vai dar certo. Mas aí tentando, né? E a gente vai conseguindo alguns ajustes aí na comunicação. É para isso que a gente se relaciona, na verdade, né? Mas tem que cuidar o que a Uhum. Joyce falou super bem. A gente precisa cuidar da nossa expectativa, que às vezes, muitas vezes, é a nossa expectativa que acaba sendo frustrada, expectativa que a gente alimentou, né? E Uhum. o erro está em ficar retroalimentando algo que não está dando muito certo. Essa é a grande Isso é questão. real, real. Esse é o pulo do gato. Mas quando você fala de não tentar ser uma neurotípica, né? Não tentar ser você na sua essência, com o que você eu acho isso tão rico, Joyce. Eu acho isso tão legal, porque é uma das
às vezes a gente vê, né, algumas abordagens querendo tirar alguns trejeitos, né, da pessoa que está no espectro. E eu acho que isso é de vocês. Cada um tem o seu jeito de se comunicar. Do mesmo jeito que eu também tenho, que fulano e que ciclano também tem, né? Eu acho que essa é a riqueza da diversidade, na verdade. A gente não pode ficar colocando todo mundo em padrões, segmentando as pessoas, né? Eu acho que é muito, muito rico, assim, tudo isso que você está trazendo para a gente de contribuição. Agradeço. E pensando no nosso país, que é um país rico de cultura, de tribos, etnias, a gente é um país muito rico em relação ao aspecto cultural. E quando a gente fala de cultura, a gente fala de povos que se comunicam entre eles de uma maneira, né? Você chega no candomblé, é uma maneira de se comunicar. Você chega no tribo indígena, é uma maneira de se comunicar. Você chega, talvez, ali na liberdade, né? É uma outra maneira, é uma outra forma de se comunicar. Os tribos e as pessoas, né? A cultura faz com que a gente se comunique de diversas maneiras. Total. E acho que então, por que o autista, né, pensando nesse aspecto cultural, por que a gente, dentro do autismo, tem que se comunicar como todo mundo se comunica? Quem é esse todo mundo? E a comunidade surda, que não se fala verbalmente, que fala em línguas de sinais? E aquela outra comunidade surda também, que coloca aparelho de audição para ouvir? Tá certo ou tá errado? Né? Eu acho que é isso. Eu acho que cada lugar, cada momento, independente de você ser autista ou não, vai ter situações e maneiras de se comunicar. A comunicação não é essa na minha fala. A minha comunicação, se a gente for pensar no autista que não é verbal, que está no moderado e severo, que não verbaliza, ele vai se comunicar de outra maneira. E a questão é o quanto a gente está sensível para entender esse outro, que não se comunica verbalmente, mas que sente e que quer falar alguma coisa, mas de uma outra maneira. O quanto a gente está sensível para isso? Né? E isso eu aprendo muito com essa minha amiga que eu falei, né? Que ela é da metáfora, e ela sempre fala isso. Eu aprendo com você, Joyce, a entender o meu nível de sensibilidade para compreender as entrelinhas do que você sente e do que você fala. E às vezes não está no que você está falando, está no que você está pensando, no teu olhar, e o quanto eu estou percebendo isso, o quanto eu estou ligada nisso, né? E o quanto a gente está ligado nisso. Sim. Quase nada, né? Na verdade, se a gente for parar para pensar, quase nada, né? Porque assim, é muito do... A gente já vive numa sociedade que nós somos muito cobrados a cumprir metas, né? A produzir. Então, assim, é muito pouco no sentir e muito mais no agir, né? A gente tem que ficar tendo ações o tempo inteiro. E eu acho que esse percurso aí que você está sinalizando pra gente, de conseguir parar e observar a si próprio e ao entorno, eu acho que é um baita de um exercício, né? É um exercício, assim, realmente para a vida, das pessoas irem aprendendo, né, com as experiências que a gente tem diariamente. Quando você fala isso, Joyce, que você aprende diariamente muitas coisas, né, na sua vida, no seu cotidiano, convivendo com alguém, dividindo o apartamento com alguém, ou no mercado de trabalho, né, onde você está, eu acho que é isso, né? Assim, isso é para todo mundo, deveria ser pelo menos, né? A gente aprender pelo menos uma palavra nova ou uma coisa nova todos os dias, né? Isso seria maravilhoso, né? Conseguir ver a vida com esses olhos, né? Essa ótica. Eu acho muito muito rico, assim, quando você vai dizendo tudo. Nossa, eu ficaria aqui de verdade te ouvindo, porque eu acho tanta contribuição, tanta, que é muito mágico, assim. Eu
Adoro, adoro, de verdade. Eu sou suspeita. Acho que a gente pode marcar outros encontros aí para a gente falar sobre outras questões a respeito de inclusão no mercado de trabalho. Mas a gente já está Uhum. estourando nosso tempo aqui, não quero também te consumir mais aí. Queria para a gente encerrar, Joyce, fala, deixa aí um recado pro pessoal, o que você gostaria de dizer para as pessoas? Fala das páginas que você administra, se você quiser colocar aqui no comentário para as pessoas seguirem também. Uhum. Eu vou colocar aqui a startup que eu faço parte, né? Uhum. Tem o site, a TIP, vou mandar aqui. E atualmente, é que eu não tenho um link aqui fácil. Eu lancei Hum. um podcast chamado Vivências Atípicas, que Ah, conta a jornada de uma pessoa autista no mercado de trabalho. que E a legal. história de. Depois Silvia, depois se você puder fazer uma postagem ou colocar nos comentários o link, depois eu te passo e você tenta publicar. O podcast ele tem esse objetivo, né, de contar a jornada de uma pessoa autista no mercado de trabalho, desde do estágio até os perrengues que passa de falta de adaptação, as adaptações. Que E a gente está legal. contando isso e esse trabalho está sendo construído, né, com essa minha amiga aí que é da metáfora. Sei. Ela é diretora e a gente está nessa construção de narrativas, né? Tá. E acho que muito nesse lugar dos sentidos, né, que a gente comentou aqui no final, né? Não Legal. somente informação, informação, não. É um outro lugar, o sentir, a sensibilidade, que acho que está faltando, né, nos dias de hoje. Sim, E a gente sim. tenta alimentar o material dessa maneira com esse lugar de sensibilidade também, né, que acho que é muito importante e fundamental aí para o nosso processo de evolução, né, como pessoas. Claro, com certeza. E me conta, e aí são vocês narrando algumas histórias ou são convidados? Como é que vocês organizam isso? A gente está contando no primeiro momento, narrando histórias de fato em primeira pessoa. Então, eu sou uma persona, né? A persona se chama Ingrid Tá. e ela vai narrando. Então, eu vou narrando a história da Ingrid, né? E é meio que um bate-papo mesmo, mas contado em Ah, primeira pessoa. Acho tá. que até mesmo com esse objetivo de criar esse lugar de empatia, sabe, em relação ao Sei. outro. Aham, Então, aham. muito nesse lugar. Que demais, eu vou ouvir, com certeza. Depois me manda o link, eu coloco assim em alguma postagem. Pode deixar. O vídeo eu vou subir semana que vem ou na outra pro YouTube, mas eu coloco sim, fica tranquila, para as pessoas Beleza, conhecerem, tá bom? tá ok. Ah, muito bom. Gente, gratidão por quem esteve aqui, ficou aqui até o final. Joyce, obrigada por ter aceitado esse convite aí, de trazer, Eu que agradeço, viu? ai, de trazer tanta coisa, assim, dá até um quentinho no coração. Eita, caiu aí, o que aconteceu? O celular caiu aqui. Ai, é muita emoção. Beleza. Muita emoção, o celular ficou emocionado. Ai, Joyce, mas olha, fiquei muito feliz mesmo e a gente pode combinar outras. Tem muitas coisas pra gente falar. Uhum. Acho que eu adoro te ouvir, assim, eu sou sua fã de carteirinha mesmo, porque é isso. Você venceu e vence muitas barreiras, assim, e fala com muita propriedade de tudo isso. Eu acho que é muito bacana te ouvir, assim, por isso que eu não canso de acompanhar, de ver suas reportagens, de ver as coisas que você faz. Eu acho muito legal. E conta comigo para o que você precisar também, tá bom? Estou à disposição aí. Também pode contar sempre comigo, Silvia. Valeu mesmo. É uma pessoa assim que eu tenho um grande apreço, né? A gente se conheceu num momento tão incrível lá no Autismo Tech, com pessoas tão Sim. incríveis e fico honrada de estar aqui com você, partilhando essas histórias, essas andanças que eu ando fazendo e pode contar sempre comigo. Muito obrigada Ótimo. mesmo pelo espaço e pelo convite, viu? Que bom. Eu que agradeço. Você contribuiu bastante, bastante, bastante. Foi ótimo, gente. Muito obrigada. E a gente marca outras conversas aí, tá bom?
Gente, boa Pode noite a deixar. vocês que ficaram aqui. Até mais. Até, Joyce. Tchau, tchau. Boa noite. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.